Bom dia, bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Vem chegando. Galera, hoje eu tenho alguns recados importantes para dar para vocês nesse dia de hoje. Pra gente já levantar com tudo, alinhados ao nosso propósito. Grande parte de vocês, a grande maioria de vocês, quer alcançar um objetivo e vai alcançar seguindo as técnicas certas, estudando da forma certa. Então eu quero que vocês comecem o dia de hoje já com essa sensação de dever cumprido no seguinte sentido, de que vocês já fizeram a parte de vocês nessa live para alcançar o seu objetivo. Essa live vai ser curta, mas certeira, para que vocês aí já tenham essa sensação. No início do dia já começou fazendo o que é necessário para alcançar o seu objetivo. E eu quero hoje ensinar para vocês algo que vai ser um divisor de águas. Um divisor de águas na vida de todos vocês, que é o seguinte. Vocês sabem da importância da sua memória nesse processo de aprendizado, nesse processo para busca pela aprovação. E o erro da grande maioria das pessoas é usar a memória com informação inútil. Usar a memória com informação que você não precisa. A nossa memória, ela não vai lembrar de tudo. Se eu te perguntar algo da sua infância, você não lembra. Não lembra de muita coisa. Lembra de alguns acontecimentos. Que dirá do que o professor falou ontem. E eu sei que um grande desafio na sua jornada agora é estudar de uma forma eficaz, na qual você consegue memorizar o que é cobrado. Você não quer aprender tudo e não vai aprender tudo. Não vai. Você vai acertar a questão. É bem objetivo, é isso que você vai fazer aqui. Então eu quero falar para vocês o seguinte, uma frase bem importante. Memória sem experiência não faz sentido. Memória sem experiência não faz sentido. Você lembra de alguns fatos na sua vida porque você experienciou. E são alguns fatos, outros você não lembra. Mas foi essa experiência que criou essa conexão tão forte que você lembra dela. Então, para você lembrar de alguma coisa, você tem que criar uma conexão forte. Você tem que experienciar. Você pode ficar anos estudando e não alcançar o objetivo. Ou você pode alcançar o seu objetivo muito mais rápido. Você pode, experienciando aquele conteúdo que você precisa lembrar, alcançar o seu objetivo muito mais rápido. Você não vai aprender tudo. Você vai acertar a questão. Então, sabendo disso, eu te falo com toda certeza que 70% da sua prova vem da lei seca. É a lei seca que você tem que memorizar? Alguns aspectos, sim. Agora, se você usar a sua memória para ficar repetidamente falando a lei seca, não vai adiantar. Você vai estudar hoje a Constituição, amanhã você esqueceu. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Como que você vai experienciar essa Constituição para criar memória? Como você vai experienciar aquilo ali para você lembrar? Memória sem experiência não adianta de nada. Como que você vai fazer isso? Eu vou te ensinar a estudar da forma correta a legislação. Vou começar, gente, mostrando para vocês quais são os artigos mais cobrados sobre o tópico número 1 do seu edital. Nós vamos agora matar as questões do tópico número 1 do seu edital, olha só. São esses artigos os mais cobrados.
Artigo 1º da Constituição, artigo 1º, parágrafo único, artigo 2º, artigo 5º, artigo 70, artigo 5º, inciso 2º, artigo 103A. Esses são os artigos mais importantes para o tópico número 1. O que esses artigos estão falando? Vou pegar aqui porque está um pouco pequenininho para mim. O que esses artigos estão falando? Olha só, vou ler com muita atenção. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito, que tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Esse artigo, gente, ele responde a centenas de questões. E, galera, fica aqui comigo. Quem ficar comigo até o final, essa live não vai ficar gravada. Vai ter um bônus. Eu vou mandar para vocês alguns artigos, essa relação de artigos. E você tá vendo aqui que no fundo, no finalzinho da página, tem um QR Code? Esse QR Code traz todas as questões. Então, por exemplo, artigo 1º, você vai ler e responder as questões do artigo 1º. O que tá falando nesse artigo 1º? Gente, esse artigo 1º tá falando do federalismo, da forma federativa, né, do Estado. Forma de Estado. Pego F de forma, pego E de Estado, forma a sílaba fé, de federação. Estamos em uma federação que é formada pela união indissolúvel dos municípios, estados, Distrito Federal e a União. Como assim? Como é que funciona isso? Cada ente federado tem autonomia política, tem autonomia administrativa. Autonomia política, nós não temos prefeitos? Nós não temos governadores? Cada estado tem o seu governador, autonomia política e autonomia administrativa. Esse artigo é o fundamento inicial do seu estudo sobre direito. Quando eu falo de direito, eu falo de Estado de Direito, Estado que obedece o direito. O Estado estabelece as regras que vão reger o convívio em sociedade e o Estado também o quê? Também segue essas regras. Estado, gente, é aquela entidade que é responsável por governar o povo que está nesse território. Então, o Estado brasileiro, ele tem qual função, né? Ele é formado por quais elementos? Governo, governa quem? O povo que está em um determinado território. Quando eu falo de Estado democrático de direito, é um Estado de direito que obedece ao direito, que segue o que está na lei, e democrático porque todos nós participamos de forma democrática do processo de escolha dos nossos representantes. Beleza. Entendi esse primeiro artigo. Esse artigo, entendido isso, você responde a centenas de questões. Já mostrei para vocês. No final de cada página tem o QR Code aqui, questões. Esses são os artigos quentes. E o QR Code questões para você ler o artigo e responder as questões. Por que eu quero que você leia o artigo e responda as questões na hora? Porque eu falei com vocês que memória sem experiência não adianta de nada. Memória sem experiência não adianta de nada. Se você não experienciar, se você não praticar, se você não resolver questão sobre aquele artigo, você pode ler a Constituição quantas vezes você quiser. Você não vai lembrar. Memória sem experiência não adianta de nada. Então, para você ir alcançar o seu objetivo mais rápido, você não quer aprender tudo, você quer acertar questão. Estude através de questão. Você vai ler o artigo e vai resolver questão. Galera, fica aqui até o final, que no final eu tenho um bônus para quem ficou até o final, viu, gente? Quem ficou até o final. Vamos lá. Segundo artigo mais importante. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente ou diretamente nos termos dessa Constituição. Gente, todo o poder que o Estado tem advém do povo. O povo exerce esse poder diretamente ou indiretamente. Como que a gente exerce o poder de forma indireta? Quando a gente elege alguém para governar, né? Quando a gente elege os nossos representantes, nós estamos de forma indireta exercendo o poder do povo. Foi eleita uma pessoa para nos representar. Isso é um exercício do poder do povo de forma indireta. E de forma direta, como que seria isso?
né? Como que seria isso? Plebiscito, referendo são mecanismos de exercício desse poder do povo de forma direta. Esse artigo também responde a muitas questões. Próximo artigo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Gente, o que eu tô falando tá aqui, viu? Esses são os artigos mais importantes do primeiro tópico do seu edital. 70% das questões de prova vem da lei seca. Você vai estudar agora de um jeito diferente, aplicando o conhecimento na hora. Eu vou ler esses artigos e a gente vai resolver a questão. Dessa forma você vai memorizar. Memória sem experiência não adianta de nada. Se você não experienciar, se você não praticar, você não vai lembrar. Você pode ficar aí meses estudando a Constituição, não vai lembrar, tá bom? Então tá. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Gente, todo poder emana do povo. O poder do Estado, então, que vem do povo, é uno e indivisível. O poder do Estado. Agora, dentro da estrutura do Estado, existe uma tripartição de poderes entre 3 poderes distintos: executivo, judiciário e legislativo. Executivo executa, o judiciário julga, legislativo legisla. O que você tem que saber sobre isso? Esses poderes desempenham funções que são essas funções típicas e também desempenham funções atípicas. Não existe uma tripartição absoluta de funções. Cada poder tem uma função preponderante, mas também desempenha funções que são parecidas com a dos outros poderes. Basicamente isso que você tem que saber. A distribuição de funções entre os poderes estruturais do Estado segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Eu não posso falar que só o executivo exclusivamente executa, só o judiciário exclusivamente julga, só o legislativo exclusivamente legisla. Não posso falar isso. Cada poder tem funções típicas, mas também exerce atipicamente uma função que é do outro poder. Por exemplo, o legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar as contas públicas. Mas o legislativo também julga o presidente nos crimes de responsabilidade. Então, o legislativo também desempenha uma função que é parecida com a função do judiciário. Além disso, o legislativo também administra. No Congresso Nacional são realizados vários procedimentos administrativos de licitação para contratação de vários materiais, de várias necessidades do próprio Congresso. Ou seja, o legislativo legisla como atividade preponderante, mas também desempenha outras atividades que são parecidas com as atividades dos outros poderes. É isso que vai aparecer na sua prova. Próximo artigo. A lei não excluirá a apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Gente, o poder judiciário, a justiça, é inafastável no Brasil. Eu não posso afastar o poder judiciário. Isso não é questão do judiciário. Eu não posso afastar o judiciário. Quanto ao quê? Lesão ou ameaça a direito. Ou seja, o judiciário controla toda a sociedade no que tange ao direito, no que tange à legalidade. Ou seja, o judiciário, ele soluciona uma controvérsia entre eu e você? Se eu te prejudiquei, você vai ajuizar uma ação contra mim? Sim. Agora, se porventura foi o Estado que te prejudicou, foi o Estado que realizou uma conduta que te prejudicou, você pode ajuizar uma ação contra o Estado? Sim. O judiciário, então, ele julga questões que envolvem conflitos entre particulares e conflitos entre particular e Estado, tá bom? Só que esse julgamento, que o judiciário realiza, essa análise que o judiciário realiza quanto aos atos do Estado, é uma análise que visa analisar a legalidade das medidas do Estado. O Poder Judiciário, ele não entra no mérito da atuação do agente público, se o agente deveria ou não ter agido dessa ou daquela outra forma. O Judiciário, ele analisa questões atinentes à legalidade. Analisa a legalidade dos atos do Estado. Isso aí traduz o sistema inglês de controle da administração. Qual que é o sistema inglês de controle da administração? Sistema de jurisdição una.
Nós temos uma jurisdição aqui no Brasil. A justiça é inafastável. Eu não posso afastar o poder judiciário. A justiça é inafastável. Jurisdição una, sistema de controle dos atos administrativos. O judiciário controla a atuação do Estado no que tange a aspectos de legalidade. Beleza? Esse artigo é importante. Próximo artigo, artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Gente, o Congresso Nacional, o Legislativo, tem duas funções: legislar, fiscalizar as contas públicas. O Legislativo realiza essa fiscalização, que a gente chama de controle externo, né, das contas públicas. E ele faz isso com o auxílio do Tribunal de Contas, que é um tribunal independente. Tribunal de Contas vai fiscalizar as contas públicas. Esse artigo ele é muito simples e quando ele cai literal. Cai literal. O controle que o Legislativo realiza quanto às contas públicas é um controle externo. Cai literal, viu? Presta atenção. Próximo artigo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Gente, esse artigo traduz o princípio da legalidade, né, que rege a nossa sociedade. Todos nós podemos fazer tudo exceto o que a lei proíbe. A administração, por sua vez, só pode fazer o que a lei autoriza. Beleza. Artigo 103A, ele é grande, eu não vou ler ele não, porque ele é grande. Ele está falando da possibilidade, né, que o STF tem de edição de súmula vinculante. Súmula vinculante é um ponto importante aí para sua prova. Por quê? A súmula vinculante é uma fonte do direito. E vocês não entendem isso. E muitas pessoas não entendem nem o funcionamento do STF. Então, presta atenção. O STF está na cúpula do Poder Judiciário. Se porventura existe uma questão, uma lide, uma controvérsia que está ensejando uma multiplicação de processos, são vários processos judiciais que estão sendo ajuizados sobre uma mesma questão. Cada juiz está decidindo de uma forma diferente. Cada juiz entende de uma forma diferente, está decidindo de uma forma diferente. Cada juiz. Vem o STF e fala o seguinte: vamos acabar com essa bagunça. Cada juiz entende de um jeito. Vamos editar uma súmula vinculante, um entendimento único, um entendimento que vai abranger toda essa controvérsia. A partir da edição da súmula vinculante, olha o nome, vinculante. Súmula vinculante é aquela que vincula. Vincula quem? Vincula todos os juízes a tomarem decisões em conformidade com aquela súmula. Todos os juízes vão tomar decisões em conformidade com aquele entendimento. E a administração pública também. Então a súmula vinculante ela não vincula só os outros juízes, como também vincula a administração. Por isso que a gente fala que a súmula vinculante ela é uma fonte principal. É uma fonte que é um pouco mais importante do que uma mera fonte secundária do direito administrativo. Lembra disso. O que você tem que lembrar sobre súmula vinculante? Súmula vinculante vai ser editada mediante a aprovação de 2/3 dos membros do STF. STF, professora, quantos membros? F de futebol, STF de futebol, gente. Um time de futebol tem 11 jogadores. São 11 ministros, tá bom? 2/3 para edição de súmula vinculante. Ok, prof. Vamos agora falar sobre os artigos mais cobrados. Sobre princípios da administração. Gente, eu tô falando hoje com vocês aqui que 70% da prova de vocês cobra lei seca. Vocês podem ficar lendo a lei seca, lendo. E vocês podem não lembrar na hora da prova. Porque memória sem experiência não adianta de nada. Né? Na verdade, você não consegue nem formar a sua memória se você não criar uma experiência. Como que eu crio uma experiência para lembrar dos artigos? Né? Como que eu crio uma experiência para lembrar daquele conteúdo? O que eu faço para criar uma experiência para eu lembrar daquele conteúdo? Você pratica a questão. Eu estou mostrando para vocês quais são os artigos mais cobrados porque eu analisei todas as questões dos últimos 9 anos. Nível médio e nível superior, todas.
Então, por exemplo, aqui são os artigos mais cobrados de princípios e aqui eu tenho um QR Code de questões. Você vai ler esses artigos e vai responder todas as questões que cobram lei seca, gente. Porque aí você vai criar uma experiência real. Aí, ao invés de você ficar meses lendo artigos, você vai ler uma vez, pelo menos umas 4, 5 vezes, você vai ler esses artigos para você lembrar, e você já vai responder questão. Quando você lê esses artigos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esses artigos mais importantes, 9 artigos, e você responde questão sobre ele, você vai fixar aquele conteúdo. Você vai criar uma memória. Isso funciona, né? Quando você experiencia aquele conteúdo, você cria uma memória. Vamos entender. Primeiro artigo 37, muito fácil. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mole para vocês. São os princípios do LIMP. Pessoal, esse é o meu livro. Esse é o meu livro, Manual da Aprovação. Acho que vocês já viram. Esse livro, ele foi construído, né, ele tem apenas 300 páginas para responder todas as questões de prova. Ele responde a 34.594 questões de prova. Mostra para os alunos o que é mais cobrado. No início de cada capítulo, mostra o que é mais cobrado em gráficos ilustrativos. Traz a matéria toda com um código de cores. Algumas partes estão em vermelho porque respondem a mais de 300 questões. Outras partes estão em verde porque respondem a 100 questões. Outras partes em amarelo porque respondem a 200 questões. Quando você lê cada página, você vai ver um QR Code, questões. Por exemplo, essa página aqui, ela responde a mais de 1000 questões. Estudou essa página? Corre aqui para o QR Code questões e pratica o que você estudou. Tá com dúvida nessa página? Corre aqui no QR Code áudio aula no topo da página e escuta a minha explicação em áudio de cada página. Tem videoaula também. No início de cada capítulo você tem um QR Code aqui escrito videoaula para você assistir um aulão. Eu não acredito em aluno que fica assistindo 200, 300 horas aula. Por quê? Para terminar de assistir as horas aula que o professor disponibiliza, ele demora 2 meses. 3 meses. No final desses 3 meses, ele esqueceu o que ele assistiu. Então, eu não acredito, né, em 300 horas de aula, e isso eu posso comprovar com os meus alunos, né? Eu tenho mais de 13 mil alunos aprovados e eu só tenho material de 2 matérias, né? Então, você pensa. Então, eu trago um aulão de 1h30 para você assistir, para você ter a noção geral do capítulo, e o detalhe vai estar no livro. O detalhe está no livro. Se o seu não tem QR Code, você está com a versão bem antiga. O penal também é assim, todos os livros são assim. Então, o detalhe está no livro. Você consegue estudar cada página. Estudei essa página aqui. Ela tem esse trecho aqui responde a mais de 300 questões, esse a mais de 200 e esse a 100. Ou seja, no mínimo, essa página responde a 800 questões. Aproxima o celular do QR Code de questões. Leu a página? Aproxima o celular do QR Code de questões. Já coloca aqui quantas questões você fez, quantas que você acertou de cada página. Tá com dúvida? Escute a áudio explicação, né? A áudio aula de cada página. Cada página é explicada em um áudio que eu gravei para vocês, para que você não tenha dúvida de nada. E no final do livro, eu estou trazendo o que eu trouxe hoje para vocês. Quais são as frases mais cobradas sobre princípios da administração? Essas frases respondem a 55% das questões. Quais são os artigos mais cobrados sobre princípios da administração? Lê o artigo, aproxima o celular do QR Code de questões e responde as questões que cobram lei seca. Quais são as frases mais cobradas do próximo capítulo? Organização administrativa. Essas frases respondem a 74% das questões de prova. Tudo isso comprovado, né? Tudo que eu falo eu comprovo com as questões. Pessoal, só dar um recadinho para vocês. Agora, para eu não esquecer. Vai ter PDF gratuito hoje na lista de transmissão. Prof, como é que eu acesso esse PDF gratuito? Eu estou disponibilizando para vocês um capítulo completo do meu livro. Um capítulo completo. Eu estou disponibilizando para vocês um capítulo, gente, que vocês iriam demorar em outros materiais
pelo menos 2 semanas para estudar. Um capítulo que nos outros materiais tem 200 páginas, mas no meu tem 22 páginas. Você vai ter acesso gratuitamente ao aulão que eu gravei para vocês, essa aula que eu falo, cada capítulo tem um aulão, tem uma videoaula. Você tem acesso a todas as milhares de questões respondidas pelas páginas que você vai acessar. E você vai ter acesso também às frases mais cobradas, aos artigos mais cobrados. Eu estou disponibilizando para vocês hoje o capítulo de licitações públicas. 22 páginas para você esgotar esse conteúdo que cai em praticamente todas as provas de concurso público. Conhecer as frases mais cobradas e conhecer também os artigos mais cobrados da Lei 8666. Com as questões, você vai ler os artigos e vai fazer as questões. Então você recebe gratuitamente o aulão, mais as milhares de questões respondidas, mais 22 páginas, mais as frases poderosas, as frases mais cobradas, mais os artigos mais cobrados com as questões. Tudo isso gratuito hoje, gente, para vocês receberem. Desculpa, hoje a gente colocou um link, eu tirei o link, gente, meu Deus do céu, eu nem lembrei de colocar outro link aqui. Acordei hoje inspirada. Você vai ter que, é só enviar para receber o download gratuito. É só enviar uma mensagem para esse número aqui. Fixar comentário. É só enviar. Envie uma mensagem para esse número aqui. Nesse número você vai receber todo esse conteúdo. Então envie agora cedo. A gente está disponibilizando isso hoje, agora. Mandar uma mensagem no WhatsApp para esse número. Esse é o número da lista de transmissão. O que é lista de transmissão? Já vou explicar isso também. A gente está fazendo uma grande revisão para vocês. Obrigada. Nós estamos fazendo uma grande revisão para vocês que estão aí estudando para PF, PRF. Galera, eu tenho um objetivo muito grande na minha vida. Assim, eu não precisava acordar esse horário. Eu já alcancei a minha aprovação há muito tempo, né? Eu até abandonei um grande cargo público. Então, eu não precisava disso. Eu faço isso porque dessa forma eu consigo transbordar. É muito bom, assim, é muito bom mesmo essa conexão que a gente cria e ver que vocês mudam a vida, ver que vocês são aprovados. É muito bom receber o carinho de vocês. É muito bom todos os dias, praticamente todos os dias, eu recebo uma mensagem, né, que eu transformei a vida da pessoa, que ela mudou de vida, que ela foi aprovada. Isso é muito bom. E não fui eu que transformei, né? O conhecimento, ele tá aí disponível. Eu só mostrei uma forma mais fácil. Né? O conhecimento está aí disponível, eu só mostrei um jeito mais rápido, né, de alcançar esse objetivo. Então eu fico muito feliz mesmo com esse trabalho. Então o que eu faço na lista de transmissão? Para mim é muito fácil fazer isso e eu adoro. Então o que eu faço? Existe uma pessoa que cuida da minha lista de transmissão. Lá tem, sei lá, quantos milhares de alunos. Todo dia de manhã eu gravo um áudio com uma dica certeira e com uma resolução de questão. Eu resolvo uma questão e dou uma dica para vocês. E a gente está fazendo agora uma revisão com base aí no edital da PF, PRF, mas serve para qualquer concurso, serve para o AB. Prof, como é que eu recebo todo dia essa dica? Todo dia você recebe uma dica e você pode participar de um quiz. Como é que funciona o quiz? Você recebe essa dica no seu WhatsApp privado, não é grupo, É o quê? O quê, gente? WhatsApp, mensagem privada. Você recebe um áudio meu com uma dica, não é grupo, recebe lá na mensagem privada. E aí, você daí um pouquinho, você recebe um quiz, um link de quiz. Você clica no quiz e responde as questões que estão relacionadas ao áudio. Quem acerta mais questão de prova, gente, no final vai ganhar um prêmio. Eu tô dando prêmio para você estudar. Prêmio para estudar. Tudo isso, gente, é gratuito. É gratuito, é de graça. Basta enviar uma mensagem. Foi maravilhoso, né, Edilene? Foi maravilhoso. Pessoal, basta mandar uma mensagem para 31988218889 e falar: eu quero participar da lista de transmissão e eu quero o PDF gratuito que a professora falou na live. Eu quero. Só falar isso nesse número 31988218889. Já manda agora, porque a gente está disponibilizando isso agora, viu, galera? Você estava na live e eu quero o PDF gratuito que a prof falou, tá bom? Bom, gente, continuando o que a gente estava falando. Eu estava aqui mostrando para vocês que memória sem experiência não adianta de nada.
Se você não cria uma experiência em relação ao conteúdo, dificilmente você lembra dele. Como que você pode criar uma experiência? Eu posso ficar o dia inteiro elaborando exemplo para você de cada artigo, mas uma forma de criar uma grande experiência é aplicando o conhecimento. Quando você lê o artigo e já responde questão, você cria uma experiência, você cria uma conexão cerebral para você lembrar daquilo ali. Você não quer aprender tudo, você quer acertar a questão. Você quer transformar a sua vida, você quer passar. Você quer um cargo, você não quer aprender tudo todo direito, você não quer. Você quer o cargo, você quer mudar de vida, você quer uma vida melhor. Então tá. Então eu tô mostrando pra vocês que é possível. Então esses são, eu tava falando com vocês sobre os artigos mais cobrados, agora de princípios administrativos. Tá pequenininho aí, vou ler aqui pra vocês. Como que o meu aluno estuda? Como que você cria uma experiência? Você lê os artigos mais cobrados e aproxima o seu celular do QR Code questões. Então, você leu aqui os artigos mais cobrados, já abre no seu celular as questões para você responder. Então, eu acabei de ler os artigos, abre aqui as questões e começo a responder as questões que cobram lei seca, beleza? Deixa eu lá, comprei só apostila de direito, mas não tinha digital. Então, pergunto, você não fará penal e constitucional? Gente, constitucional eu faço, tem também versão impressa. Penal não, por quê? Assim que acabar essa pandemia, a prof, ela vai passar um tempo, 1 ano estudando fora. Então, é muita coisa. Eu falei assim, eu optei por ficar com as matérias que são do meu coração, sabe? Assim, de administrativo e constitucional eu gosto mais. Então, porque eu sei que muita coisa vai mudar, talvez em agosto. Então, a prof vai ficar um tempo estudando fora, tá bom? Então tá, vamos lá, gente. Próximo artigo. Segundo artigo mais cobrado de princípios. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, atendidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Galera, quando eu falo com vocês sobre estado de defesa, estado de sítio, por que isso tem a ver com princípios administrativos? Porque a gente sabe que o princípio central, né, do nosso Estado de Direito é a legalidade, que estabelece o quê? Que estabelece as leis que vão reger o convívio em sociedade. Só que existem algumas exceções à legalidade, situações em que o executivo, o poder que executa, que administra, vai desempenhar atividades que são típicas do legislativo. Por exemplo, quando o presidente da República edita uma medida provisória, ele está o quê? Legislando, não está? Ele está normatizando uma questão. Quando, por exemplo, estivermos diante de um estado de defesa, o poder executivo tem poderes para o quê? Para criar normas com força de lei. Existem algumas exceções ao princípio da legalidade. A gente sabe que nós fazemos tudo, exceto o que a lei proíbe, e que a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Entretanto, existem situações que o executivo desempenha funções do legislativo. Lembra da medida provisória? Lembra do estado de defesa? Isso não tem muito segredo esse artigo não. Quando cai, é sobre exceção ao princípio da legalidade. Próximo artigo mais cobrado. Súmula vinculante número 13, tá? Artigo aí, né? Mas é súmula, né, gente? Mas é um dispositivo que você tem que memorizar. Olha só, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo, direção, chefia, assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda função gratificada na administração direta, indireta, em qualquer dos poderes. Galera, essa súmula fala da vedação ao nepotismo. O que você tem que saber sobre o nepotismo? A atuação do agente público ela é impessoal. Se eu assumir um cargo público de provimento efetivo e agora eu sou o chefe da repartição, eu não posso usar os cargos em comissão que estão subordinados a mim para resolver o problema da minha família. Vou nomear minha mãe, vou nomear meu pai, vou nomear meu irmão. Não posso, porque eu estaria usando a máquina pública para benefício próprio, para beneficiar a minha família. E a minha atuação deve ser impessoal. Sobre o nepotismo, o que é importante? Parentes até o 3º grau. Primo pode. Se você foi o quê?
tá lá nomeado para ocupar um cargo em comissão, tá lá chefiando uma repartição, pode chamar o seu primo para ocupar um cargo em comissão. Pode chamar o seu primo. E também é vedado designações recíprocas. O que é isso, designação recíproca? Eu não posso combinar, eu sou superintendente, combino com outro superintendente o seguinte: olha, nomeia a minha mãe, que eu nomeio o seu irmão. Troca de favores, assim, também é vedado. Gente, súmula vinculante número 13, despenca nas provas de concurso, tem que saber. Lembra disso primo pode, vocês conseguem lembrar. Lembra que tem professor que ensina assim, mas isso fica na cabeça mesmo. Quando a gente é novo, quando a gente tá aprendendo a dar uns beijinhos na boca, né, gente? Algumas pessoas dão uns beijinhos em primo, né? Beijinho em primo pode, beijinho em primo pode. Só beijinho pode. Depois não, né, gente? Depois não, pra quê, né? Não. Enfim, próxima questão. Próximo artigo. Artigo 37, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública. Inciso 1º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral assegurados à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Gente, esse é um princípio, né, que ele está expresso na Constituição. A gente fala dos princípios expressos na Constituição, a gente lembra só do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas existem outros princípios que estão expressos na Constituição. O princípio da participação do cidadão na gestão pública, ele está expresso na Constituição. Todos nós temos o direito de participar da gestão pública. Todos nós temos essa prerrogativa de enviar reclamação, sugestão. Todos nós podemos e devemos participar da gestão pública. Esse é um princípio expresso também na Constituição e vocês esquecem que ele está expresso na Constituição. Então lembre disso. Próximo artigo. Artigo 47. Artigo 5º. A todos, no âmbito judicial, administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que lhe garantem celeridade na sua tramitação. Vou ler alguns incisos do artigo 5º que estão muito relacionados. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial, administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Galera, o que esse artigo, o que ele vai cobrar na sua prova? Quando eu falo de processo, eu tenho que lembrar que existe um processo judicial que corre perante o Poder Judiciário e um processo administrativo que corre na administração pública. Beleza. Estou falando de processo administrativo porque eu estou estudando direito administrativo. Nesse processo administrativo, vai ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, que se desdobra em 4 aspectos. Anota aí. Primeiro aspecto. Direito à defesa prévia. O que é isso, defesa prévia? Você é uma das partes em um processo administrativo. Você pode se defender mesmo sem ter advogado. Mesmo sem ter advogado. Direito à defesa técnica, o segundo aspecto. Se você quiser chamar um advogado para te defender, você também pode. Terceiro aspecto, direito ao duplo grau de jurisdição. Se a administração pública tomou uma decisão naquele processo que não é favorável a você, você tem direito de recurso, de recorrer, de um duplo grau de jurisdição no âmbito da administração. Quarto aspecto, direito à informação no processo. Eu tenho direito a conhecer o que é aquele processo, o que está falando naquele processo, o que está envolvendo aquele processo. Beleza? Esses são os 4 aspectos que rondam esse princípio do contraditório e da ampla defesa. Gente, tanto o processo judicial quanto o processo administrativo, você aí que é uma das partes, tem direito de se defender. E deve se primar pela celeridade do processo. O processo não pode ficar lá um tempão sem ser decidido. Deve se primar pela celeridade, pela decisão. Esses 4 aspectos são muito importantes. Sobre essas questões, o que mais cai?
o fato de que você pode, sem advogado, se defender no processo administrativo, o fato de que, quando a administração toma uma decisão desfavorável a você, você pode o quê? Recorrer daquela decisão. E para recorrer, professor, eu preciso depositar alguma quantia, algum calção? Não. Isso cai muito. Não precisa, tá bom? Não precisa. Isso cai bastante, Então, sobre processo administrativo, direito ao contraditório e ampla defesa, lembre-se que a administração não pode te punir sem te dar o direito de defesa. Ah, prof, mentira! Outro dia o policial me viu dirigindo, falando no telefone, chegou uma autuação de uma multa aqui em casa. Eu nem pude me defender, nem pude. Pode sim. Em algumas situações o contraditório vai ser diferido, vai ser postergado. Você recebeu uma autuação e aí então você pode o quê? Se defender. Mas sempre haverá o direito de defesa. Sempre, tá bom? Beleza. Próximo artigo pra gente fechar princípios. Não vai dar pra falar de organização, eu ia falar. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço público a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Galera, vocês sabem que a atuação do Estado não pode parar. A prestação do serviço público não pode parar. A administração pública não pode parar, gente. Exceto interrupções temporárias em 3 situações. Você não pagou a conta de luz. Você vai continuar recebendo o serviço de luz? Não. Inadimplemento do usuário. Outra situação. Caiu um poste de luz na sua casa. Gente, eu acordo tão alérgica. É impressionante. Outra situação. Caiu um poste de luz na sua rua. Caiu o poste de luz. Aquele serviço de iluminação vai ser interrompido temporariamente. Outra situação, está sendo feito um reparo na rede de distribuição de energia elétrica no seu bairro. Então, naquele horário, naquele momento ali, vai haver uma interrupção temporária da prestação do serviço. Tanto nas questões relativas ao corte, né, da energia, no caso de inadimplemento, quando você não paga a conta de luz, quanto na situação em que há um reparo na rede de energia elétrica, nessas 2 situações, gente, você vai receber um aviso prévio. Um aviso, vai ser interrompida a prestação do serviço naquele horário ali. Paga sua conta, senão vai ser interrompida a prestação do serviço, tá bom? Agora, na emergência você não recebe, é claro, um aviso prévio, porque ninguém consegue, né, prever uma emergência. Por fim, gente, súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos com derivados de vícios que tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Galera, essa súmula está falando, né, do princípio da autotutela, que é o segundo princípio mais cobrado nas provas de concurso. Deixa eu mostrar para vocês. Galera que está chegando aí de paraquedas, eu disponibilizei um arquivo hoje, gratuito, em PDF para vocês, na lista de transmissão. Prof, como é que eu tenho acesso a esse arquivo gratuito? Envie uma mensagem para esse número, 31988218889, e fala o seguinte: eu quero o PDF gratuito e eu quero participar da lista de transmissão. Todo dia você vai receber, gente. Aí você recebe o arquivo gratuito, é um capítulo desse manual inacreditável aqui, que vem, gente, com videoaula. Você vai receber videoaula, você vai receber áudio explicativo de cada página do material e você vai receber milhares de questões de prova que são respondidas por cada página. Beleza? Isso gratuito hoje, pra galera que tá aqui na live, então corre lá. Esse é o segundo princípio mais cobrado, é o princípio da autotutela. Vamos falar sobre ele. Administração autotutela. O que é tutela? É quando você tutela uma pessoa, né? Quando você cuida de uma criança, você está controlando aquilo ali, né? Você está tutelando aquilo ali. A administração controla os seus próprios atos. Então, se porventura o Estado edita um ato ilegal, um ato que tem uma ilegalidade, ele deve anular aquela medida. Anular gera efeitos ex tunc, T de tunc, T de testa. Quando você bate na sua testa, sua cabeça vai lá para trás. Como assim vai lá para trás? Efeitos que retroagem para o passado. Lá no dia 1º de março, vamos dizer que Gabriela editou um ato administrativo com uma ilegalidade. No dia 31, ela descobriu que tem uma ilegalidade naquele ato.
ela no dia 31 ela vai fazer o quê? Ela vai anular aquele ato. Que ela não vai manter um ato ilegal no mundo jurídico, não vai. Ela vai anular aquele ato. A anulação opera efeitos ex tunc, retroage para o passado. É como se aquele ato nunca tivesse existido. Desde o dia 1º ela apaga tudo. Ó, fiz besteira, como se aquele ato nunca tivesse existido. Ontem eu falei para vocês com uma situação extremamente importante, na qual a anulação gerou efeitos ex nunc. Existem situações em que a doutrina e a jurisprudência admitem efeitos ex nunc em anulação de alguns atos. Ai, rever ontem, gente. Rever a live de ontem. Ah, não ficou gravada, que pena. Então acompanha, galera. Acompanha, vai ser cedinho, viu? Então, galera, a anulação opera efeitos ex tunc e a revogação ocorre quando a administração editou um ato legal em conformidade com a lei. Entretanto, ele já não é mais oportuno, já não é mais conveniente. Como assim? Olha só, estamos no meio de uma pandemia. Vamos dizer que o estado de Minas Gerais estava construindo um estádio de futebol. E aí falou assim, peraí, gente, tá gastando muito dinheiro esse estádio de futebol, eu tenho que colocar esse dinheiro na área da saúde. Existem outras prioridades. Não é oportuno. Oportunidade tá ligada ao tempo, ao momento, né? Quando você vê uma oportunidade, você não deixa ela passar, porque ela tá ligada ao momento. Não é oportuno agora investir em um estádio de futebol. Não é oportuno. E não é conveniente, porque existem outras necessidades. Então a administração pública, ela vai o quê? Vai revogar os atos legais editados em conformidade com a lei para fins de construir aquele estádio de futebol e vai falar assim, olha, a partir de agora, esses atos não produzem efeitos, mas todos os efeitos que foram até então gerados são perfeitos e válidos. Nós estávamos mesmo construindo um estádio de futebol, então tudo que aconteceu, beleza, perfeito e válido, mas a partir de agora a gente não gasta mais nenhum real com isso, a gente tem outras prioridades. A revogação, gente, ela opera efeitos ex nunc. N de nunc, N de nuca, bate na sua nuca, sua cabeça vai pra frente, né? Daquele momento da pandemia pra frente, aqueles atos que foram editados para fins de construir o estádio de futebol não produzirão mais efeitos daquele momento pra frente. Beleza? Galera, eu ia falar com vocês sobre os artigos quentes também de organização administrativa, mas agora a prof já deu o horário dela. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Todo mundo pegou tudo? Quem tá aqui desde o inicinho? Desde o inicinho, porque eu falei muita coisa importante no inicinho. Quem tá aqui desde o inicinho? Me conta. E galera que tá chegando aqui de paraquedas, só mandar uma mensagem para esse número 31988218889 agora, para receber um capítulo bônus do Manual da Aprovação. Vai ter acesso às videoaulas, vai ter acesso às 22 páginas de um tópico, dos tópicos mais cobrados nas provas de concurso público. Esse tópico nos outros livros são explicados em 300 páginas, eu explico em 22 e respondo a qualquer questão de prova. Qualquer. Sabe por que eu sei falar isso? Sabe por que eu falo isso com tanta segurança? Porque eu disponibilizo para vocês as questões, né? Então, você recebe um capítulo. Nesse capítulo, você vê a coloração da página, tá vendo? Partes em amarelo respondem a 200 questões, partes em verde a 100 questões, partes em vermelho a 300 questões de prova. Aí você leu essa página aqui, você vai chegar nesse QR Code questões e vai responder as questões que são respondidas por essa página. Ah, eu fiquei com dúvida nessa página. Escuta aqui no QR Code áudio aula a explicação em áudio dessa página. Eu explico cada página em áudio. Ah, eu estou estudando essa página aqui. Essa página aqui, gente, 200 questões amarelinho, mais 100, mais... No mínimo 400 questões essa página responde. Leu essa página? Aproxima o celular do QR Code questões. Vão aparecer no seu celular um quiz das 400 questões para você ir respondendo. Lógico que você não precisa responder todas as questões de todas as páginas, você vai respondendo algumas aplicando o conhecimento na hora. É assim que você cria uma experiência. Falei com vocês que memória sem experiência não adianta de nada. Você não lembra do que o professor falou ontem, você não lembra nem do que aconteceu ontem. Você não lembra, quanto mais lembrar da matéria toda. Se você não criar uma conexão com o conhecimento, você não vai lembrar mesmo. Agora, quando você lê a matéria e já responde questão, aí você cria uma conexão. Aí, gente, sua memória funciona, aí o jogo vira, aí o mundo muda, sabe por quê? Agora, você não vai estar preocupado, eu quero aprender tudo, meu Deus, eu tenho que ler tudo, meu Deus, eu não aguento isso. Não, você vai estudar o que é cobrado. Você vai estudar o que cai.
Você quer acertar a questão. Vamos falar a verdade? Vocês querem um cargo público. Você não quer aprender direito? Não quer. Você quer o cargo público. Então tá. Vou te dar um cargo público. Vou te dar, não, ai meu Deus. Vou te dar uma ferramenta que vai proporcionar isso. Gratuita, gente. Hoje é só mandar uma mensagem pro 31 988 21 8889. Galera que quer comprar o livro, entre em contato também nesse número. 31 988 21 8889. Fala, não, eu quero muito esse livro. Entre em contato com esse número. A gente tem uma lista VIP que a gente fica trabalhando com vocês, mas quem tá precisando muito, com urgência, prova, eu preciso PF, PRF, a gente tenta liberar para vocês. Então manda uma mensagem, 31 988 21 8889. Um beijo grande para vocês, foi maravilhoso estar com vocês. Vou deixar essa live salva um pouquinho, tá bom? Então quem puder, assiste o inicinho dela, depois a gente vai excluir. Beijo grande, prazer estar aqui novamente. Tchau, tchau.